Bom, pessoal, qual que vai ser o nosso conteúdo hoje? Nós vamos abordar como você pode gerar resultados no seu paciente com técnicas de baixo custo. Porque essa é uma das dúvidas, essa é uma das perguntas que eu mais recebo no meu dia a dia. Como que eu posso gerar resultado? Como que eu posso gerar resultado com investimento baixo? Né? Não investindo tão alto. Ou com técnicas que não são tão caras. Então hoje eu vou estar falando com vocês sobre isso. Então, primeira coisa, para quem não me conhece, sou o professor Ricardo Ávila, sou fisioterapeuta, sou pós-graduado em dermato funcional e docência do ensino superior. Também tenho aí uma formação internacional em eletroterapia, onde me abriu muito o campo, me abriu muito a visão para os tratamentos de eletroterapia estética. E através dessa vivência que eu tive fora, eu criei então o Lipoparm, que é um programa de tratamento onde nós combinamos algumas tecnologias e conseguimos potencializar muitos resultados. E hoje é uma técnica que já é bem consagrada, já tem vários alunos. E também sou empresário, então eu tenho uma clínica de estética também. Então, além dessa parte de docência, que eu sou professor hoje em torno de umas 10 pós-graduações em todo o Brasil, também tem a parte de clínica, né? Então eu atendo também, estou ali, vivência clínica. Essa vivência clínica ela é muito importante, gente, porque muitas das vezes a teoria, a teoria ela é maravilhosa. Porém, essa vivência clínica de estar ali, ó, frente a frente e com o paciente, saber o que dá certo e saber o que não dá certo. Tudo isso é muito importante e faz muita diferença no nosso dia a dia. Tá? Então, olha só, se eu fosse contar a minha história aí para vocês, né, eu poderia contar aí várias e várias coisas que já aconteceu comigo e eu creio que já aconteceu também com muitas pessoas aqui. No início eu comprei equipamento errado, né? Eu sempre conto isso quando eu vou falar da minha história, quando eu vou falar dentro da sala de aula mesmo, né? Então, eu já comprei muitos equipamentos errados, já gastei dinheiro com equipamento errado, eu comprei um equipamento uma vez de 27, 28 mil reais e foi um equipamento que prometia algo e não entregava aquilo. Foi um equipamento onde eles falavam assim, não, é uma tal equipamento, uma lipocavitação, mas eu nem sabia direito o que era uma lipocavitação, porque eu não entendia as características técnicas deste equipamento. E uma das coisas que eu sempre falo, pessoal, e que eu quero trazer e abordar com vocês aqui hoje, e eu vou fazer de tudo, porque essa é a minha missão, muito além de outras coisas, né? A minha missão é passar este conteúdo de uma forma que possa realmente fazer a diferença na vida de vocês que estão aí. Porque eu já passei por muitos erros e eu não quero que vocês passem também por esses erros. E uma das coisas que eu sempre falo o maior erro nosso dentro da estética hoje, o maior erro dos profissionais seria eu compro um equipamento e eu começo então a fazer propaganda deste equipamento e começo então a querer atrair pacientes por conta deste equipamento. E tinha que ser o contrário. Eu tinha que avaliar primeiro o meu paciente, avaliar ele e ver se aquela técnica vai encaixar para ele. Então, por isso eu sempre falo que não é a técnica, não é o equipamento que vai gerar resultado para o paciente de vocês. Não é o equipamento. O equipamento sozinho não vai gerar resultado. Eu preciso ter um raciocínio clínico. Então, é isso que nós vamos falar aqui hoje. E eu separei aqui para vocês, são 5 passos super importantes. Dentro desses 5 passos, nós iremos falar sobre algumas técnicas também. Então, olha só, vou colocar aqui para vocês os passos que nós precisamos entender. Depois que eu colocar esses passos, a gente vai aprofundar, a gente vai fazer uma imersão em cada passo desses, tá bom? Porque a nossa live hoje, o tema é como gerar resultados com técnicas de baixo custo. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre isso, então. Deixa o nosso teminha ali. Então, o primeiro passo, eu preciso entender que não é o equipamento. Vou desativar os comentários agora eu coloco de novo.
eu preciso entender o seguinte, que não é o equipamento que gera resultado, e sim um raciocínio clínico. Então isso é muito importante, gente, isso não é blá blá blá, pelo amor de Deus. Então que vocês coloquem na cabeça de vocês, que não é o equipamento que vai gerar resultado, e sim é eu ter um raciocínio clínico. E eu gerar esse raciocínio clínico, eu preciso de algumas ferramentas, eu preciso de alguns passos. Então, é o que eu vou comentar com vocês. O segundo passo é entender o recurso que tenho na clínica. Aqui eu vou falar com vocês quais esses recursos que eu posso ter, o que esses recursos eles podem gerar, né? Então, lipólise, apoptose, necrose. Então, eu vou estar falando sobre isso, explicando para vocês a diferença de lipólise, apoptose, necrose. O terceiro passo, avaliação minuciosa. Entender se esse paciente ele tem uma diástase, uma flacidez, uma gordura compacta, uma gordura mais flácida, se esse paciente ele dorme bem ou não. Algumas dicas eu vou estar passando aqui para vocês. E o quarto passo é entender os recursos que tem no mercado e que estão disponíveis para mim. Então, quais são os recursos que você tem? Entender eles. Aqui eu vou falar para vocês sobre ultrassom e hidrolipo. Vou explicar mais uma vez aqui em uma live sobre ultrassom, que é uma das perguntas que eu mais recebo. É um dos questionamentos que eu mais vejo que o pessoal eles têm muita dificuldade, né, de entender e compra muitos equipamentos errados. E vou falar também sobre hidrolipo. Então, olha só para você ver o tanto que essa live hoje ela tem muito conteúdo que eu quero passar aqui para vocês. E o quinto passo é montar um programa de tratamento. Então, o que eu preciso entender quando eu vou montar um programa de tratamento? Então, eu vou falar com vocês também. Primeira coisa que eu quero falar. Vou colocar aqui na tela. Você precisa conhecer um dos primeiros passos, né? Seria o segundo passo. O primeiro passo eu comentei com vocês. Entenda, e vou revisar mais uma vez. Entenda, não é o equipamento que gera o resultado, e sim um raciocínio clínico. Tem muitas pessoas, tem muitos alunos que geraram resultados sem ter equipamentos de alto custo, sem ter equipamentos caros, tendo apenas um ultrassom, tendo apenas uma manta, tendo apenas um raciocínio entendendo de fisiologia. Então esse é o primeiro passo que eu quero deixar para vocês. Segundo passo, quais os efeitos fisiológicos que eu posso ter nos meus equipamentos? Que efeitos fisiológicos esses equipamentos que eu tenho na clínica, eles podem gerar? Então vamos entender um pouco disso? Eu tenho um efeito que é chamado de lipólise. Lipólise, pessoal, lipólise é somente um efeito onde eu tenho ação de alguns equipamentos. Nós estamos falando aqui de equipamentos agora, tá? Ó, batemos 100 pessoas. Já voltou para 99, mas foi 100. Tá ótimo. Bora lá. Então, lipólise é quando eu tenho a liberação, eu tenho equipamentos que vão liberar alguns hormônios, como as catecolaminas. E essas catecolaminas, que são hormônios lipolíticos, eles vão agir lá na membrana do adipócito, né? Eles se ligam a receptores específicos da membrana do adipócito, desencadeando então toda uma cascata lipolítica, onde eu vou ter liberação de ácido graxo e glicerol. Então na lipólise, pessoal, eu não tenho rompimento da célula de gordura. A célula de gordura ela está íntegra, eu tenho somente a liberação do conteúdo dela. Então eu só esvazio um pouquinho essa célula de gordura. Eu não estimulei uma morte da célula de gordura. Então isso acontece na lipólise. Ricardo, quais equipamentos podem gerar lipólise? Nós temos aí o ultrassom, tanto o ultrassom de alta quanto de baixa frequência pode gerar lipólise. Depende muito da dose, depende muito do tempo que eu estou fazendo. Mas o ultrassom de alta frequência, que é o ultrassom de 1 e 3 MHz, nós predominamos, né? Nós temos como predominância o efeito de lipólise somente. Nós temos a eletrolipólise também. Nós temos aí radiofrequência, nós temos carboxterapia, tudo pode estimular lipólise. Ricardo, e a apoptose? O que teria? A apoptose, eu tenho uma alteração mitocondrial, nuclear. Eu posso ter também uma ação aí
de algumas citocinas que são liberadas, que podem desencadear essa apoptose também por vias extrínsecas, né? Então nós temos a apoptose de vias intrínsecas, que a própria célula ali passou por alguma mudança morfológica, que eu tive uma alteração aí a nível mitocondrial e assim por diante, ou eu posso ter uma apoptose por vias extrínsecas. O que eu preciso entender é que quando eu tenho uma apoptose, eu tenho uma morte programada, eu tenho a ativação aí, a liberação das enzimas caspases, que vão desencadear toda uma cascata onde eu tenho um desmanche celular. Então, olha só, não é só eu pegar um equipamento e fazer este equipamento, ligar e desligar este equipamento. Eu preciso entender da parte fisiológica, o que está acontecendo, porque é isso que vai fazer gerar resultados, pessoal. Por que que tem gente dentro da estética que gera resultado e profissionais que não geram resultados? Por quê? Porque entenda... Porque tem profissionais que entende desses processos e consegue pensar e associar e saber o que ele está programando, o que ele vai gerar no seu paciente. Então, na apoptose, algo que é muito importante é que eu não tenho inflamação, tá? Então, eu não tenho inflamação. Que equipamentos que estão aí que geram esses processos de apoptose? Nós temos a criolipólise, que é muito bem descrita, todas essas vias. Nós temos aí a criofrequência, que vem mostrando, algumas pesquisas vem mostrando resultados que também pode gerar apoptose. Nós temos a própria radiofrequência, a nossa radiofrequência mesmo, dependendo da dose que você colocar, né? Dependendo do tempo que você fizer essa radiofrequência, ela pode gerar uma apoptose a nível adipositário. Então depende muito da frequência, depende muito do tipo de ponteira e depende do tempo de tratamento. Você pode estar utilizando a sua radiofrequência, que trabalha também flacidez tissular, você pode estar usando também para redução de gordura. E o outro equipamento que pode estar gerando apoptose também é o ultrassom de baixa frequência, que são os de 40 kHz. Uma coisa que eu vou estar falando aqui na live também, pessoal, é para vocês não se prender a nomes comerciais. Então não se apegue a esses nomes comerciais. Entenda o que seu equipamento ele está gerando de acordo com a frequência, de acordo com a potência, de acordo com a intensidade que ele está gerando ali no tecido. E eu posso ter também uma necrose adipositária. Quando nós falamos em necrose adipositária, nós estamos falando onde eu tenho uma perturbação celular, eu tenho uma técnica que gera essa lesão a nível celular, onde eu tenho um rompimento. Toda vez que eu tenho necrose, gente, adipositária, eu vou ter inflamação também. Todas as vezes que eu tenho necrose, né, eu vou ter ali edema, eu vou ter os sinais flogísticos da inflamação. Então a necrose leva a um processo inflamatório na região e a liberação de conteúdo também para o meio extracelular. Então olha só, esses são os 3 estímulos que nós podemos ter, que os nossos equipamentos eles podem gerar. Aqui na necrose, nós temos aqui ultrassom de baixa frequência, né, que seria aí o nome comercial ultracavitação, nós temos radiofrequência, nós temos carboxterapia também que pode gerar. Ricardo, então quer dizer que nós temos esses efeitos? Temos esses efeitos. Ricardo, mas aqui a radiofrequência está nos 3 efeitos. Como que eu vou saber que ela está gerando um ou outro? Geralmente, isso está ligado muito ao tempo, a essa dose de radiofrequência que você está aplicando. Mas a radiofrequência em si, só por gerar um aquecimento, só por gerar essa lesão a nível, né, um aquecimento que gera uma lesão a nível adipositário, ela pode induzir essas 3 vias, tá? Mas lógico, o tempo é importante? Lógico, gente. Não é só aplicar uma radiofrequência ali 1 minutinho e achar que ela vai fazer tudo isso, né? Não é qualquer tipo de radiofrequência. Então eu falo muito sobre isso. A ponteira específica, eu falo muito sobre a dose específica. Então isso tudo é muito importante. Ó, vamos lá para comprovações científicas? Olha só esse artigo aqui. Esse artigo aqui fizeram radiofrequência, tá? Esse aqui é radiofrequência, fizeram em 30 mulheres, uma temperatura alta, ó, já estou dando dicas para vocês. Quando eu quero trabalhar, né, lesão adipositária com a radiofrequência, temperaturas mais altas, e eu mantenho um tempo maior no meu tratamento. Então aqui fizeram biópsias antes e após o tratamento e olha só, a imagem de cima é o antes e de baixo é o depois da aplicação dessa radiofrequência. E olha como essa morfologia desses adipócitos estavam diferente em relação a essa imagem superior, né? Então tudo isso é importante, Ricardo, esse tempo e a temperatura, sim, nós vemos aí. Esse outro artigo aqui, ó, também mostra isso.
Tá? Esse outro artigo aqui também mostra uma lesão após aplicação de radiofrequência. Tá? Agora olha algo interessante. Esse artigo aqui, pessoal, ele é de 2014. E aqui utilizaram uma radiofrequência com ponteira resfriada. Ué, Ricardo, mas isso não é novo? A criofrequência não é nova? Não, gente, não é nova não. Já se utilizava um pouco esse nome criofrequência que é novo, mas já se utilizava aí antes. Por isso, tome muito cuidado com o que a empresa ela está te falando, com o que o comércio está te falando, que você precisa trocar o seu equipamento todo ano, que você precisa comprar a evolução da radiofrequência, a evolução de não sei o quê. Muito cuidado com isso. Tá? Isso é uma coisa que eu bato muito em cima, muito em cima. Quem está lá no Lipoparm sabe muito bem do que eu estou falando. Olha só, aqui nós temos, vamos lá para a imagem de novo, nós temos aqui ultrassom e ultracavitação. Então nós temos um recurso que é o ultrassom que gerou lipólise, nós vamos entender mais sobre isso. E nós temos um ultrassom de baixa frequência, que se vocês perceberem aqui, ó, onde tem esse quadradinho nessa segunda imagem, esse desenhozinho aqui, onde tem esse quadradinho, é uma lesão pós-tratamento de ultrassom de baixa frequência. Então conseguiu gerar uma lesão a nível adipostário, que vai gerar uma provável necrose e podendo estimular também a apoptose. Então olha só, aqui eu já mostrei para vocês vários tipos de equipamentos e com comprovações científicas, né, artigos. Ó, vamos lá para uma eletrolipólise, que é aquele equipamento que você pode aproveitar a sua corrente russa para fazer eletrolipólise, que o pessoal deixa essa eletrolipólise um pouquinho de lado, mas que tem muito bons resultados. Olha só esse artigo aqui, que interessante. É um artigo de relato de caso super interessante, onde fizeram a aplicação, né, pós-lipoaspiração aí, e essa paciente tinha realmente gordura, ela foi verificado através dos exames de imagens, e com 18 sessões teve um resultado muito interessante, onde gerou o quê? Lipólise. Só que o que eu preciso entender, gente, para gerar resultados com equipamento de baixo custo, e aqui até agora eu falei para vocês de equipamentos de baixo custo. Quando eu falo em ultrassom, gente, de alta frequência, eu estou falando daquele ultrassomzinho de 1,3 MHz. Não precisa ser o ultrassom da marca X. Não precisa ser o ultrassom turbo mega power potente da NASA. Não precisa ser ele. Pode ser um ultrassomzinho, aquele portátil. Quando eu falo portátil, gente, é com Anvisa, tá? Portátil com Anvisa. Nós temos aí Ibramed, nós temos aí HTM. Então eu tô falando desses equipamentos, tá bom? Não tô falando daqueles trem, daqueles xing-ling, aquelas coisinhas, não. Ok? Tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Na hora que eu falo um ultrassom portátil, é aqueles pequenininhos que se falava antigamente que era só de usar na fisioterapia. Não, gente. Ultrassom de 1 MHz você pode utilizar também para tratamentos de gordura. Ultrassom de 3 MHz também. Nós só precisamos saber que dose que nós iremos colocar e como nós iremos fazer. Então, se eu quero gerar resultado, a primeira coisa, né, no meu paciente, com técnicas de baixo custo, é entender o que eu estou fazendo. Por que eu estou aplicando? Por que eu estou modulando naquela modulação? Não, porque já veio pronta. Larga de mão dessas programações prontas. Pelo amor de Deus, não se apegue a essas programações prontas. Seja um profissional que saiba o que está fazendo. Que saiba colocar ali, ó, que saiba programar o seu equipamento. Que entenda de frequência, que entenda de potência, que entenda de intensidade. Que entenda realmente o que está fazendo. Então isso é o que eu bato muito em cima lá do Lipoparm, tanto nas mentorias dentro do Lipoparm, quanto lá no curso do Lipoparm. Eu não abro mão que o aluno ele aprenda isso, porque isso é fundamental. Quem está aí do Lipoparm sabe do que eu estou falando. Eu brigo lá. Por que pegou esse negócio do tio? Porque o tio é bonzinho, mas a hora que precisa de puxar a orelha, eu puxo a orelha. A hora que precisa de brigar, eu brigo também. Mas eu faço de tudo para que tenha um resultado, para que consiga aumentar o faturamento dentro da estética, para que consiga realmente ser um profissional que seja reconhecido. Então eu faço de tudo, mas eu puxo a orelha a hora que precisa puxar a orelha. Tá? Então a hora que eu preciso puxar a orelha, a hora eu puxo. A hora que vem com algumas perguntas para mim, eu falo, mas por que está perguntando isso? Vamos lá, vamos entender. Esse é o papel de um bom professor. Tá? Esse é um papel de um bom professor. Bom, vamos continuando aqui. Então, olha só.
Falando nisso, eu quero mostrar aqui um resultado da Simone. Simone é uma gracinha da turma do Lipoparme, da turma passada agora é do Lipoparme Online. A Simone conseguiu este resultado usando, ela falou para mim que ela usou um ultrassom de alta frequência, né, de 1,3 MHz. Ela utilizou manta térmica também. Isso não me lembro se ela utilizou, eu não me lembro mais o que ela me falou que ela utilizou. Mas foram assim, gente, coisas simples que eu falo lá no Lipoparme, acho que ela utilizou correntes também. Mas você sabe o que é o problema? Você sabe o que gera o resultado? O raciocínio clínico. Ela falou para mim assim, ela falou, professor, porque eu assisti aquela aula lá, tal, e eu tive essa ideia aqui de fazer esse programa de tratamento. Eu falei, cheguei a arrepiar. De verdade, sabe por quê? Porque isso é raciocínio clínico. A pessoa pegar o que ela tem dentro da clínica e o paciente chega, ela faz uma boa avaliação e ela entende o seguinte, opa, eu tenho isso aqui, mas dá para me utilizar isso daqui, porque eu sei o que eu estou fazendo. E isso é raciocínio clínico. Isso chega a me deixar assim, ó, eufórico aqui, igual eu tô. Porque ela conseguiu gerar resultado com o que ela tem dentro da clínica. Com um simples ultrassom. Mesma coisa. Essa aqui é um resultado da Renatinha. Renatinha, ela participou de uma live aqui comigo também. Renata, ela fez aqui uma combinação de carbox, ela fez uma combinação aqui de radiofrequência, mas ela teve um raciocínio clínico. Ela utilizou a radiofrequência, carbox, deu um intervalo, ela utilizou alguns nutracêuticos aqui também, nutricosméticos, e isso é ter raciocínio clínico, tá? Mesma coisa desses resultados meus aqui. Deixa eu comentar um pouquinho para vocês mais desse resultado, esse aqui é resultado meu lá da clínica, tá? Eu mostrei de alguns alunos e vou mostrar algum resultado meu aqui também. Essa paciente aqui, ó, inferior, nessa paciente aqui, nós utilizamos a hidrolipo. Por que nós utilizamos hidrolipo aqui neste caso, Ricardo? Porque ela tinha uma gordura mais compacta. Essa gordura de flancos aqui dela era uma gordura mais compacta. Então, para gordura compacta, a hidrolipo, ela ajuda muito. Sabe aquela gordurinha dura, aquela gordurinha que é difícil de tratar? Eu separei algumas imagens aqui para vocês também, né, para falar sobre isso. Depois, na hora que eu for falar de avaliação, que é o terceiro passo, ainda eu estou no segundo passo ainda. Então é muito importante a gente entender tudo isso, tá? Então, vamos lá para o terceiro passo agora? Agora eu vou lá para o terceiro passo. Terceiro passo é avaliação minuciosa. Avaliação é fundamental. E agora eu vou mostrar um vídeo. Vamos para a prática? Eu falei que ia ter prática. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de como fazer uma avaliação para diástase abdominal. Ricardo, por que é importante eu pensar, eu tratar, eu avaliar meu paciente e eu entender esse processo aí de uma diástase? Se ele apresenta ou se ele não apresenta uma diástase. Por que é importante eu avaliar essa diástase do músculo reto abdominal? Porque é o seguinte, o paciente chega para mim para trabalhar a gordura localizada e muitas das vezes ele não sabe se ele tem diástase ou não. E às vezes ele tem aquele abdômen protuso, aquele abdômen para frente, né? Uma paciente de uma pós-gestação e assim por diante, onde teve essa separação desses músculos, né, do reto ali abdominal, e eu tenho uma projeção desse abdômen. Aí você sabe o que acontece, pessoal? Eu começo a trabalhar somente gordura e não penso em um programa de tratamento para tentar pelo menos ajudar a fortalecer essa musculatura para melhorar um pouco aquela aparência. Não que o Lipoparme ele vai trabalhar diástase, né? Eu sempre falo isso. Não é um tratamento específico de diástase. Mas eu preciso colocar dentro dos meus programas de tratamento, do que você faz na sua clínica, se você quer gerar resultado, programas de tratamento que também agem na redução de diástase. Então isso é importante, tá? Então vamos aqui para a avaliação de diástase. Vou colocar para vocês um vídeo aqui, tá? Da avaliação de diástase. Olha só. Por que é importante a gente avaliar e então a gente focar? Eu coloco esse meu paciente em decúbito dorsal, né? Barriga para cima. E ali eu vou palpar toda essa região. Olha só. Muitas das vezes o paciente apresenta essa protusão nesse abdômen para frente por conta de uma diástase. Eu palpo a região umbilical e peço para o paciente fazer como se fosse um abdominal. Olha lá, eu peço para ele fazer uma flexão do tronco, olha só. Ela fez essa flexão do tronco, ó. E os meus dedos afundou.
Então eu sentia que neste momento, pessoal, os dois músculos dela, meus dedos afundaram entre os dois músculos, né, entre os reto-abdominais. E eu faço isso acima da região umbilical, olha, faço ali, acima ela já não apresenta, ó, bem pouquinho, e abaixo também bem pouquinho, bem pouco mesmo, aqui seria um dedo, e na região umbilical ela tinha 2 dedos aí de diástase. Tá? Então, continuando o nosso assunto, essa avaliação ela é importante. Então, avalie a diástase do seu paciente. Se essa paciente apresentar, você precisa criar estratégias para potencializar os resultados. Outro ponto, essa paciente, ela apresenta flacidez tissular. Ela apresenta flacidez tissular, muscular e gordura. Então, é uma gordura flácida, que a gente fala, é uma gordura que eu tenho, né? Eu tenho gordura, né? E eu tenho flacidez tissular associada. Então, essa paciente apresenta, se essa paciente apresentar, por exemplo, igual aqui, ó, na imagem que eu mostrei para vocês aqui da Simone, essa paciente dela apresenta gordura e apresenta flacidez tissular. Então, ela pensou em um tratamento que precisa trabalhar tanto a flacidez tissular quanto a parte de gordura localizada. Então, tem como, Ricardo, eu pensar em tratamentos assim? Tem como. Como? Eu posso entrar, por exemplo, aí com uma radiofrequência ponteira monopolar, que vai trabalhar a gordura e vai trabalhar também a parte tissular. Ou eu posso pensar em uma técnica para gordura localizada, como um ultrassom de baixa ou um ultrassom de alta frequência, e eu posso entrar também com uma técnica específica para trabalhar flacidez. Então, dentro do meu programa de tratamento, eu preciso entender os recursos que eu tenho e encaixar para o meu paciente que chegou até mim, tá? Então, independente do tratamento que você tem. Quando é uma gordura mais compacta, Ricardo, igual essa aqui que você mostrou, nessa gordura aqui nessas regiões de flancos. Essas gorduras, geralmente em regiões de flancos, ou até mesmo região abdominal, né, que são gorduras um pouco mais compactas, a gente precisa muito de entender aí, né, e saber o que eu vou fazer nessa gordura, porque senão não é qualquer técnica que vai gerar resultado. Aqui neste caso, eu gosto muito de utilizar hidrolipo em gordura compacta, mas eu preciso saber depois qual ultrassom que eu vou utilizar, o que eu estou fazendo, quantidade de soro, tudo isso é importante no momento que eu vou aplicar essa hidrolipo. Tá? E a hidrolipo, gente, não é para todos os pacientes, assim como outras técnicas. Não é para todos os pacientes, é somente para alguns pacientes. É somente para alguns tipos de gordura, não é para todos. Então, olha só, gordura compacta, gordura flácida. Como é o sono do paciente? Ricardo, mas por que sono influencia? É uma das perguntas que você tem que pensar, que você tem que fazer para o seu paciente, já tem que estar na ficha de avaliação. Tá? Inclusive eu tenho uma ficha de avaliação que está lá no meu grupo do Telegram, tá lá para vocês baixarem, é uma ficha completa de avaliação, super detalhada. Então é só ir lá no meu grupo do Telegram que tem essa ficha de avaliação completinha para vocês. Tá? E eu vou fazer questão de no final aqui da live, para quem ficar, eu vou dar mais algumas outras coisinhas também em relação a isso. Eu vou contar onde que tá. Bom, tá aqui. Estava falando da questão da fome, o sono, desculpa. Por que é importante eu saber como que é o sono do meu paciente? Algumas pesquisas mostraram o seguinte, que pessoas que passaram por privação de sono, elas tiveram alterações em alguns hormônios como leptina e grelina. Leptina, pessoal, é um hormônio que é secretado pelo tecido adiposo e ela vai agir lá no hipotálamo gerando uma saciedade. E nós temos também grelina, que é secretado pelo estômago, olha só, a imagem aí está mostrando, e essa grelina ela vai ter ação também lá no hipotálamo, só porque ela age estimulando a fome. E nesses pacientes, né, nessas pessoas que passaram por privação de sono, encontraram uma alteração nos níveis de leptina e grelina, onde grelina ficou aumentada e leptina diminuiu. Sabe o que isso gerou nesses pacientes? Compulsão alimentar. Compulsão alimentar e aumentou muito essa vontade de ingestão de doce. Então, muito cuidado. Às vezes você está tratando e você está tentando melhorar a qualidade desse paciente, né? Pensando aí na alimentação como um todo, mas esqueceu de avaliar como que é o sono dele. Ricardo, e a alimentação influencia também? Demais. E aqui eu quero deixar uma super
dica para vocês, uma super dica. Nós precisamos entender o seguinte, que nós temos um momento de lipogênese e nós temos um momento de lipólise. A maioria das nossas técnicas vai gerar lipólise, apoptose e necrose, que é o que nós vimos. A maioria das técnicas vão gerar isso, lipólise também. Só que o que acontece? Meu paciente chega para mim num estado pós-prandial. O que é isso? Ele acabou de alimentar, ele acabou de comer uma pratada de macarrão, ele acabou de comer muito carboidrato e ele é um paciente que não faz as atividades físicas, ele não tem uma boa alimentação e ele chegou para mim num momento que ele acabou de alimentar. Neste momento, pessoal, os níveis de insulina estão elevados. Insulina, ela inibe lipólise. Então, o que acontece? Às vezes nós chegamos ali para tratar, fazer uma eletrolipólise, mas esse paciente, ele está em um momento de lipogênese, um momento onde a insulina está aumentada. A insulina é um hormônio altamente anabólico que vai estimular a lipogênese, que vai estimular a síntese de gordura, nessa formação de gordura. Então eu tenho que tomar muito cuidado em relação a isso. Então o que você pode pedir para o seu paciente? E isso não custa nada e te ajuda a potencializar resultado. Sabe o que você pode pedir para ele? Um jejum. Chega para mim, paciente, com um jejum em torno de 2 horas, porque isso já vai favorecer muito no seu tratamento, isso já vai ajudar muito no seu tratamento. São dicas simples que pode ajudar, Não estou falando que isso aqui, gente, vai acontecer com todo mundo, que vai ser um fator... Não, mas pode ajudar. E eu, como profissional, eu preciso tentar criar estratégias o tempo todo para potencializar os resultados do meu paciente. Principalmente se eu tenho pouco recurso dentro da clínica. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Tem muita gente que me manda mensagem assim: ah, professor, eu não vou fazer o curso do Lipoparm porque eu tenho que comprar um monte de equipamento. Gente, de onde que eu falo isso? E eu sempre falo, você não precisa de ter, se você não tem equipamento nenhum, melhor ainda. Você sabe por quê? Eu te falo lá, olha, o melhor seria esse e esse e esse. Você tem o quanto é para investir? Você tem pouco? Essas são essas opções. Não, você tem muito. Então essa opção. Não, você não tem, você tem R$1.000 para investir? Não, então pega essa opção aqui, começa com isso daqui e cria essas estratégias. Gente, não precisa ter todos os equipamentos para você começar a fazer uns tratamentos. Pense, estude, entenda de fisiologia, entenda o que você pode aprofundar, o que você pode fazer com aquele equipamento que você comprou, tá? Aí você vai lá e compra um equipamento de R$10.000, de R$11.000, e você sabe o que esse equipamento é? A mesma coisa de um de R$1.000, de R$2.000, de R$3.000. Isso eu estou falando de ultrassom, tá? De ultrassom de alta frequência, tem muito isso. Tem aí os Mega Power, não sei lá do que, maior potência do mundo, maior potência da NASA, que não sei o que, tal. E vão lá e colocam um absurdo de valor e é a mesma coisa, a mesma coisinha dos outros equipamentos de baixo custo. E você foi lá e jogou um dinheirão em um equipamento que você poderia comprar um mais barato. Então, olha só, isso é entender. Quando a gente fala raciocínio clínico, não é só montar um tratamento, não. Não é só montar um negócio, não. Né? Isso é entender tudo. Tudo isso é importante, gente. Coloque isso na cabecinha de vocês. Porque o próximo assunto nosso agora é ultrassom. Então a gente vai focar agora no ultrassom. Eu vou te ensinar agora as diferenças entre esses ultrassons. E quem é da família do tio aí, quem é do Lipoparm, tá? Quem é do Lipoparm sabe o que eu estou falando. Bom, vamos entender de ultrassom? Precisa entender que todo ultrassom ele gera um processo chamado de cavitação. O que é cavitação, cara? Formação de microbolhas de ar. Então não importa o nome que colocaram no equipamento, tá? Não importa o nome. Todo ultrassom gera cavitação. Todo ultrassom gera essa formação de microbolhas de ar. Então tem aqui as ondas sonoras, elas passam no tecido. Essas ondas sonoras, quando passam no tecido, geram uma agitação celular. Né? O tio hoje está até gago, mais gago do que já é. Então, gera uma agitação celular e essa agitação celular vai fazer com que tenha formação de microbolhas de ar no tecido. E essas microbolhas, elas podem implodir ou elas não vão implodir. Então, eu tenho cavitação estável e cavitação instável. Ultrassom de alta frequência gera cavitação estável. Ultrassom de alta frequência, gente, é de 1 e 3 MHz.
E ultrassom de baixa frequência predomina-se um efeito de cavitação instável, que eu tenho a implosão de microbolhas de ar no tecido, beleza? Então essa é uma das principais diferenças entre os tipos de ultrassons, que é o que nós vamos falar agora. Olha só, essa imagem aqui, gente, se eu fosse vocês, eu tirava um print aqui agora, eu tirava um print dessa imagem, postava lá depois o tio, mas eu tiraria um print dessa imagem aqui, que essa imagem diz muita coisa sobre os ultrassons. Eu tô pegando isso daqui, ó, lá de dentro do Lipoparm, trazendo aqui para vocês. Estou pegando essa informação aqui lá de dentro, que eu coloco na cabeça dos meus sobrinhos lá, né, dos meus filhos lá do Lipoparm, coloco na cabeça deles e falo com eles direto isso daqui, porque isso aqui faz muita diferença. Quando você entende isso daqui, pronto, você compra qualquer ultrassom entendendo muito bem, você trabalha com qualquer tipo de ultrassom. Tá? Então eu tenho ultrassom de alta frequência, ultrassom de baixa frequência e ultrassom focado. Esses ultrassons vão gerar efeitos fisiológicos diferentes no meu tecido. Lógico que a dose, que é a intensidade, influencia. Lógico que a frequência ela irá influenciar. E o tempo de tratamento ele também influencia. Então vamos falar aqui em específico em dois. Ultrassom de alta frequência e ultrassom de baixa frequência. Quando eu estou falando de ultrassom de alta frequência, eu estou falando específico aí em ultrassons de 1 e 3 MHz, que vão gerar o processo de cavitação estável, e lá no meu tecido adiposo predomina-se o efeito de lipólise. Então, ultrassom de alta frequência, Ricardo, ele pode gerar outros estímulos? Lógico que pode, mas o predominante, segundo os artigos científicos, é lipólise. Então, ultrassom de 1 e 3 MHz, gente, se apeguem a isso. Não preocupa com o nome da marca, não. Se é 3D, se é 4D, se é 5D, se veio da NASA, se veio da China, não importa de onde que ele veio. Se ele é de 1 e 3 MHz, ele predomina o efeito de lipólise. E todo ultrassom de 1 e 3 MHz vai entregar no máximo 3 watts centímetro quadrado, que é a intensidade. Não importa se ele tem potência maior do mundo, não importa, potência ela é proporcional à era. Quanto maior a era, maior vai ter que ser a potência deste equipamento. Se eu tenho um equipamento com a era, né, com o cabeçote pequenininho, ele vai ter uma potência menor. Então não se apegue à potência quando vai comprar um ultrassom. Tá? A lipocavitação, todo ultrassom pode ser chamado de lipocavitação, porque faz cavitação e trata gordura. De forma diferente? De forma diferente, mas trata gordura. Então todo ultrassom trata gordura. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que não vão pelo apelo comercial. E o apelo comercial está em congresso, o apelo comercial muitas das vezes está dentro de sala de aula, o apelo comercial está em muitos lugares, então muito cuidado com o apelo comercial, tá bom? Muito cuidado com o apelo comercial. Vamos entender agora o ultrassom de baixa frequência. Ultrassom de baixa frequência são ultrassons que estão entre 20, 40 e 100 kHz. Então são ultrassons que vão atuar aí gerando um tipo de cavitação instável. Então tem uma implosão dessas microbolhas de ar, onde vai gerar um efeito de microlesões, né, na célula de gordura, no adipócito. Então eu consigo gerar microlesões. Por isso ele seria mais interessante para o tratamento de gordura localizada. Tá? Então o ultrassom de baixa ele seria mais interessante. Porém, se eu tenho ultrassom de alta, eu posso utilizar ele, Ricardo? Posso. Posso utilizar ele para fazer hidrolipo? Posso. Ricardo, qual que é uma outra diferença entre eles? Profundidade. Então, olha só. Quanto mais alta essa frequência, mais superficial essa onda fica. Então, o ultrassom de 3 MHz ele é bem superficial, de 1 MHz um pouco mais profundo, e o de 40 kHz pode chegar mais profundo também. Tá? Pode chegar mais profundo. Pode chegar mais profundo. Então eu tenho uma frequência mais seletiva para gordura, quando é o de 40 kHz. Beleza? Então essa seria uma diferença entre esses equipamentos e também relacionando eles à frequência. Entenderam a diferença desses ultrassons? Por que é importante isso? Por que você focou nisso, Ricardo? Porque é uma das perguntas que eu mais recebo aqui. Tá? Uma das perguntas que eu mais recebo é isso e sobre radiofrequência. Tá? Então essas são as dúvidas. E você sabe por que eu gosto de falar de ultrassom? Porque eu falo o seguinte, resultados igual, por exemplo, da Simone, não só da Simone, vários alunos que mandam para mim, conseguiram resultado com ultrassomzinho. A Simone ela tinha um ultrassomzinho desse. Se a Simone tiver aí, depois ela pode até confirmar isso. Né? Ela tem um ultrassom pequenininho, daqueles pequenininho, portátil, né? Aqueles azulzinho lá, era pequenininha.
e conseguir um resultado daquele. Tá? Então é raciocínio clínico. Bora lá. Efeitos fisiológicos de ultrassom de alta frequência. Eu quero mostrar um artigo aqui. Olha só. Este artigo aqui, eles utilizaram ultrassom de alta frequência, né, de 1 MHz. Ricardo, mas não pode utilizar ultrassom de 1 MHz em gordura. Quem te falou isso? Então, o ultrassom de 1 MHz você pode utilizar também para gordura. Ricardo, em que momento você vai utilizar esse ultrassom de 1 MHz? Que tem lá já no meu equipamento e às vezes eu não utilizava. Para aquele paciente que tem mais gordura, para aquele paciente que tem a dobra de gordura maior. Então, para aquele paciente que tem uma dobra de gordura maior, você pode utilizar ele, tá? Você pode utilizar o ultrassom de 1 MHz. Ricardo, de 3 MHz, você vai utilizar quando você quer trabalhar, às vezes, uma flacidez tissular. Flacidez tissular também, Ricardo? Pode utilizar. Não vai ser o melhor tratamento para flacidez tissular, gente. Coloque na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Depois você vai falando que eu falei que isso trata flacidez, não. Mas eu posso, sim, utilizar. Ele vai ajudar, porque ele aumenta a temperatura, vascularização. Isso nós estamos falando do ultrassom de alta frequência, 1,3 MHz. Preste bem atenção. Agora vamos entender lá o ultrassom de baixa frequência. Ultrassom de baixa frequência é aquele ultrassom que gera um tipo de cavitação instável que eu comentei com vocês. Então eu tenho, implosão da microbolha de ar, né? O povo ri de mim quando eu faço esse, né? Então eu tenho essa implosão da microbolha de ar. Sabe o que esse ultrassom faz? Ele gera microlesões na célula de gordura. Tá? Então eu tenho microlesões ali a nível adipostário, que eu mostrei para vocês uma imagem lá no início. Olha só, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Que eu mostrei lá no início. Aqui, ó. Esse aqui é o ultrassom de baixa. Essa figura onde eu tenho uma membrana adipostária, um quadradinho assim em volta e uma lesão na membrana. Esse aqui é um ultrassom de baixa. Aqui foi utilizado um ultrassom de 20 kHz. Então, bem mais baixo do que nós utilizamos aqui no Brasil, que é em torno de 40 kHz, mas que gerou resultados. Agora vamos voltar ali. Olha só esse outro artigo aqui, avaliaram o resultado instantâneo do ultrassom de baixa. Tá? Então, aqui neste caso aqui, pessoal, eles utilizaram uma dose bem baixinha do ultrassom de baixa frequência. Tá? Então, quando a gente lê o artigo, você vê que eles utilizaram uma dose de tipo 1,6 watts por centímetro quadrado. Então, é uma dose baixa. E mesmo assim teve resultado imediato. Aqui não dá para ver aqui, mas teve um resultado imediato pós-tratamento, avaliaram com adipômetro. Agora vamos falar um pouquinho sobre hidrolipo e eu quero ir lá na prática com vocês. Tá? Primeiro, hidrolipo. Primeiro, Ricardo, o que é uma hidrolipo? Qual vai ser o princípio da hidrolipo? Quero que vocês gravem bem isso na cabeça de vocês. O princípio da hidrolipo hoje, pessoal, quando a gente fala em hidrolipo não aspirativa, né? Nós estamos falando de uma hidrolipo com soro fisiológico ou água destilada, de uma forma não aspirativa. Então é não cirúrgico, beleza? Então nós vamos fazer a aplicação desse soro ali na região. A gente vai selecionar uma área e aplicar esse soro. Não estou ensinando aqui. Você não se torna habilitado em uma live, tá? Pelo amor de Deus, que isso fique bem claro, ok? Que isso fique bem claro. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre a hidrolipo. Então, o princípio da hidrolipo aqui seria com a água destilada, onde eu torno aquele ambiente, quando eu aplico essa água destilada, por ela ter um pH diferente, né, um pH mais baixo, eu deixava aquele ambiente com um meio hipotônico. Então eu fazia um inchaço, deixava essa célula mais túrgida, a célula de gordura. Isso causava já uma implosão de células de gordura. O grande problema é que a água destilada dói muito na hora da aplicação. Então começou um desuso da água destilada. Então começou a deixar de lado essa água destilada e começou a fazer o quê? Com soro fisiológico. Só que o soro fisiológico, ele tende a ser uma substância mais isotônica, ou seja, o pH dele é muito próximo ao fisiológico. Então, qual que seria o princípio, Ricardo, do soro fisiológico, da nossa hidrolipo hoje, da hidrolipoclasia não aspirativa com soro fisiológico? Qual que é o princípio dela, Ricardo? O princípio dela, pessoal, é aumentar o processo de cavitação. Lembra que eu falei com vocês o que é cavitação? Então, o princípio da hidrolipo é aumentar este processo de cavitação, eu fazer com que forme mais bolhas de ar naquele tecido onde tem mais líquido. Tá? Então eu favoreço o processo de cavitação. Com isso, eu gero mais lesão adipostária. Então a hidrolipo eu posso fazer, já vou adiantando, porque essa é uma das perguntinhas que o pessoal sempre faz.
Hidrolipo eu posso fazer tanto com ultrassom de alta quanto de baixa frequência. Eu posso fazer com esses dois equipamentos, com o equipamento que eu tiver, mas tem que ser ultrassom, tá? Tem que ser ultrassom. E muito cuidado com combinações loucas. Eu estou falando aqui de uma combinação mais simples, que é hidrolipo e ultrassom. Nós podemos fazer outras combinações? Sim, nós fazemos isso muito lá no Lipoparm. Combinamos com carbox, combinamos com eletrolipólise, não no mesmo dia, não necessariamente no mesmo dia. Combinamos com uma corrente russa, combinamos com uma radiofrequência. Mas isso eu tenho que ter um raciocínio clínico. Eu tenho que avaliar meu paciente e encaixar as técnicas que eu faço de baixo custo mesmo no meu paciente, tá? Então pensem sempre isso. E eu quero mostrar para vocês aqui, lembrando que as perguntas eu vou responder lá no final e ainda tem um bônus que eu separei para vocês, né? Em relação a essa live aqui hoje. Então fica aí até o final. Acompanhem até o final, vou passar um videozinho para vocês agora da hidrolipo, da aplicação da hidrolipo. Bom, olha aqui, pessoal. Aqui eu separei uma área. Toda vez que eu vou fazer hidrolipo, eu gosto de separar uma área, tá? Eu gosto não de tratar toda a região. Eu poderia tratar toda essa região? Posso, mas eu gosto de fazer por áreas. Então eu divido um quadrante em torno de 3 dedos, 4 dedos, depende do tamanho do abdômen do meu paciente. E eu vou aplicar uma quantidade de soro aqui entre 5, 10 ml ou 3 ml. Tá? Posso aplicar de 3 ml também, Ricardo? Posso, depende muito do tecido adiposo do meu paciente, depende muito da região que eu estou tratando. Então, olha só, separei aqui as áreas, separei uma área onde essa paciente tinha mais gordura localizada. Então, nós avaliamos essa paciente, né, em pé e vimos que ela tinha mais gordura aqui nessa região. E vamos começar a hidrolipo. Olha só, o soro 0,9 é o soro injetável, né, do sistema fechado. Então eu vou aplicar de 5 a 10 ml ou 3 ml. Ricardo, quanto de total que eu posso aplicar no meu paciente? Quanto total? Olha só, eu não gosto de aplicar mais do que 400 ml no paciente. 400 é muito, gente, é muito ali por sessão, tá? Eu não aplico mais do que 300 no Lipoparm, tá? Olha, lembrando bem, algo muito importante aqui, nem sempre vamos utilizar hidrolipo nos pacientes. Nem sempre vamos utilizar hidrolipo, ok? Nem sempre. Eu apliquei, vou aplicar em outras regiões e depois eu posso vir fazendo o ultrassom, tá? Então eu posso vir fazendo o ultrassom. Então, olha só, eu posso fazer... Agora vamos falar um pouquinho, que é o 6º passo de associações. Ricardo, então eu posso fazer várias associações aí? Posso fazer várias associações, tá? Então eu posso fazer várias associações. Eu posso combinar, Ricardo, a radiofrequência com a hidrolipo? Posso. Olha só para vocês verem aqui, a aluna. Isso daqui foi o seguinte, isso aqui foi uma sessão que ela fez na paciente, uma sessão. É a paciente do Lipoparm, a Bruna. Ela utilizou um ultrassom de alta frequência, só porque eu ensinei ela a trabalhar com a lipólise junto, com a parte de eletrolipólise junto, tá? Mas foi ali na programação do ultrassom que ela tinha de terapias combinadas. Eu falei para ela, Bruno, utiliza lá os 10 MHz também, né? Então eu falo isso lá no Lipoparm. Mas quando eu tenho um ultrassom de alta frequência com terapias combinadas, eu posso colocar aí uma dose para trabalhar também lipólise, junto com o ultrassom e junto com a hidrolipo. Potencializa muito esses resultados. Isso aqui foi uma sessão que ela conseguiu na paciente dela, tá? Aqui também, Vanessa tá aí? Vanessa tá aí, Vanessa também tem ótimos resultados, Vanessa é lá da Califórnia, também já fez o Lipoparm, e olha só que resultado incrível. A Vanessa, ela sempre trabalhou com combinações também, né? E depois do Lipoparm, ela trabalhou essa combinação um pouco mais específica, gerando aí um raciocínio clínico. Então, pessoal, olha só, nós podemos combinar técnicas? Podemos. Eu gosto muito de uma combinação também, que é a eletrolipólise. Vamos deixar uma dica, outra dica para vocês aqui, uma dica muito importante que eu falo lá no Lipoparm também. É muito importante, pessoal, vocês sempre terminar a sessão gerando oxidação. Seja com uma corrente russa, seja com
seja com uma plataforma vibratória, seja o paciente fazendo atividade física, é interessante vocês gerarem o processo de oxidação, principalmente quando eu tenho lipólise e necrose adipositária, que nós vimos lá no início da live, tá?